Em determinado ponto do ano passado, um pouco depois do Enem, eu fui chamado, né, convidado por duas amigas minhas, ao que eu vou chamar aqui de Sakura e Chilena, a participar de um evento, eu acho, denominado Hackathon, ou algo assim. Um Hackathon Desafio Ilha Sustentável. Bom, eu tenho certeza, né, que essas duas me chamaram para participar junto com elas, porque, primeiro, porque precisavam de um terceiro integrante. Segundo, porque eu era o mais inteligente da sala, né? Então me chamaram lá porque acharam que eu ia contribuir muito para a formação do projeto. Coitadas. Bom, eu sei que me chamaram só pela minha inteligência, porque tínhamos outra amiga em comum, uma amiga inclusive era mais próxima delas do que eu, que depois eu soube, nem ficou sabendo desse tal evento que aconteceu hoje. Ou seja, elas nem pensaram em convidá-la antes para participar do evento. Pensaram logo em mim, pela minha inteligência. Bom, basicamente o projeto consistia em nós, alunos, né, criarmos um projeto, uma política pública ou algo do tipo, para fomentar a sustentabilidade na ilha, onde eu moro, onde nós moramos. E tal. O nosso projeto foi mais ou menos assim, ó. Nós iríamos fazer locais específicos aqui, onde pessoas, das pessoas moradores, iriam levar lixo para lá. No caso, os tipos de lixo, né? Plástico, vidro e tudo mais. Tinha até uma tabelinha para isso. E nós, ou quem trabalhasse lá, não entendi muito bem como é que isso ia funcionar, mas eles iriam receber comida em troca do lixo. E também havia outros eventozinhos que nós tínhamos planejado, que no caso, um deles, o principal, né, seria um passeio, algo assim, que visaria promover a educação sustentável, né? Educação sobre a sustentabilidade para quem estiver participando do passeio. Bom, para ser sincero, eu acredito que esse projeto seria meio insustentável a longo prazo. No caso, não duraria muito, porque esses passeios, né, teriam que ser meio corriqueiros. E a luz está meio fraca, enfim. Esses passeios seriam meio corriqueiros, eu acho que o povo em si, né, o povão não iria ter tempo, ter disponibilidade para participar desses passeios sempre, né? Ou seja, eu acho que no início iria dar bem certo nesse negócio dos passeios, principalmente. Só que ao longo do tempo, a longo prazo, iriam acabar decaindo. E aí acabaria acabando, né, o projeto. E também eu não sei como é que eu também não sei se seria tão eficiente assim para educar as pessoas a respeito disso, né? Apesar de ter o lance da recompensa. Né? Porque no caso, a recompensa seria justamente o dinheiro. O dinheiro não. No caso do dinheiro, a gente planejou no começo dar dinheiro, né? Só que aí eu tive a ideia, acho que foi eu que tive essa ideia, de darmos algo sim, algo diferente, né? Algo que não seja tão genérico como dinheiro. Uma recompensa mais específica, assim, que tenha a ver, talvez com tema ou algo assim. Eu não lembro agora direito. Bom, depois, com isso, com o nosso projeto mais ou menos arquitetado ali, né? Nas nuances, nós três fizemos a reunião com um coordenador, algo assim. Eu não lembro agora também o termo que ele era. Mas era, eu também não lembro para que a gente fez essa reunião. Mas, bom, a gente fez a reunião online com um homem lá, né? Que era fazia parte do projeto lá. E a gente explicou isso para ele e tudo mais. Ele deu alguns conselhos e tal. E também foi nessa reunião que nós decidimos o nome do projeto. No caso seria Econsciência. Ecoconsciência. É consciência. Isso, inclusive foi eu que dei esse nome pro projeto. Embora, enfim, né, seja não seja tão relevante assim. E também ele discutiu lá sobre esse negócio das trocas e tudo mais. E, enfim, né? Teve várias coisas sobre isso. Bom, chegou o momento de nós irmos discursar, né, nós participantes, irmos discursar a respeito do nosso projeto para as pessoas que iriam
Tipo, essa reunião foi online, mas depois teremos que ir no local físico, que é onde o evento estava sendo anunciado, né? Estava sendo feito o evento. Local físico. E lá nesse local físico é que nós iríamos discursar então nosso projeto para os responsáveis lá do evento e eles iriam decidir quais projetos iriam para frente, né? Quais projetos poderiam ir para frente e serem depois votados e tudo mais. Bom, lá no discurso, teve lá na hora do discursar, né? No caso eu, nem Chilena discursamos, foi só Sakura que discursou. Decidimos assim. Poderia ser ou todos do grupo ou só um do grupo. Então a gente achou melhor ser só um do grupo mesmo, já que eu mesmo não estava tão empenhado nesse projeto. Não, quase não estava nem um pouco empenhado, para ser sincero. Já a Sakura, que ao longo do ano, né, do ano letivo, soube discursar bem melhor do que Chilena. Então por isso achamos melhor escolher ela para discursar. Apenas. Bom, durante os discursos lá alheios, que teve além do nosso, né? Também teve outros projetos até que vale comentar. Por exemplo, teve um projeto lá sobre robôs coletores de lixo no mar. Que eu não entendi muito bem. Parece, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas acho que eram robôs caranguejos que iriam para o mar, afundar, depois coletar o lixo. E no caso, seria. Foi lá o projeto que teve a maior demanda de orçamento de lá. Acho que era 350 mil reais. Que os alunos lá de uma escola, que eu não lembro agora o nome, que não era minha, planejaram, mas apenas na teoria, né, no caso. Eles falaram que estavam apenas no campo teórico, nada no prático ainda. E tal, que eu achei interessante porque foi bem diferente, né, essa proposta aí. Mas, no caso, essa proposta não foi para frente. Porque estava muito no campo teórico, então, na real eu não sei direito, né. Quem decidia não era eu, era os responsáveis do evento. Bom, também teve lá o projeto que eu achei mais interessante e também mais viável e mais prático, que foi uma horta comunitária, algo assim, que receberia, né, doações, acho eu, de dejetos para ser adubado e depois poderem usar, e depois que as plantas crescerem, né, os vegetais crescerem, poder alimentar a população de graça. Tipo isso. Foi o projeto que eu achei mais prático mesmo. Também teve outro projeto aqui, lá no caso, que também foi bem diferenciado, que no caso era mais ou menos uma coisa como lixeiras cantantes. Eu não lembro muito agora como que era, mas se eu não me engano era a pessoa jogava ou a pessoa jogava o lixo na lixeira, e a partir disso ela tocava uma música, e isso de alguma forma incentivaria a pessoa a jogar o lixo no lixo, porque iria ouvir a música, ou então a lixeira que vai tocando música o tempo inteiro, para a pessoa lembrar que tinha que jogar lixo ou algo assim. Eu não sei, eu acho que é um projeto muito de coisa de filme, sabe? Não tão prático na vida real. E também acho que é um projeto muito duradouro a longo prazo, porque, sei lá, porque também dependeria da música, né? Sei lá, se eu mesmo se eu ouvisse uma lixeira que tocasse uma música de baixaria, eu preferia jogar o lixo no chão do que na lixeira. Se fosse para evitar tocar música. Sei lá. Enfim, eu achei essa proposta um tanto infuncional. Também meio cinematográfica. Algo assim. Enfim. E também durante o discurso lá de Sakura, né? Eu percebi que os responsáveis do evento meio que ficaram puxando o saco dela, assim. Tentando levar ela e tal, tudo mais. Porque também, né? Sakura, ano retrasado, já havia ganhado em primeiro lugar também outro evento deles, mas no caso era um evento só para mulheres. Aí esse evento do ano passado foi para mulheres e homens, por isso que eu participei. O ano retrasado foi só de mulheres, então e ela também ganhou esse projeto, aí em primeiro lugar, igual ano passado. E por isso eu também percebi que teve meio que encheção de saco para ela, por parte dos responsáveis do evento. Bom, a única coisa que eu mais fiz nessa hora do discurso, né, já que eu não discursei, foi comer os biscoitinhos que tinham lá.
que tinha lá uma mesinha lá com várias coisinhas para comer e eu comi vários biscoitinhos. Foi a coisa mais interessante que eu fiz aí nessa reunião presencial. E também é, nós éramos menores de idade. Quer dizer, eu acho que elas ainda são, só eu que sou maior de idade agora. E, ou seja, nós tínhamos que trazer um responsável para lá. E, no caso, eu levei. Quem foi responsável foi a minha mãe, que foi lá com a gente. Ver Sakura discursar e ver nos projetos. E também eu mandei. Eu me lembro que eu mandei minha mãe incentivar a Sakura a discursar, porque ela tava meio nervosa e tal. Para ir lá fazer o discurso, eu pedi pra minha mãe incentivá-la. E no caso, a Sakura ficou mais envergonhada do que tudo lá na hora que eu mandei ela incentivar ela. Bom, depois desse discurso, começou as decisões, né? Para ver quais projetos iriam para frente e quais iriam de vala. E no caso, os projetos de escola pública, que tinham de escola pública e escola particular. Que no caso foram 3 de escola pública e só 2 de particular, porque só tinha 2 vagas, só tinha 2 concorrentes particular mesmo, pelo que eu entendi. Não tinha mais de 3. Tinha 2 só. Só 2 grupos de escola particular. E no caso, os integrantes de escola pública que ganharam foram a minha equipe, né? A equipe da Horta e a equipe da Lixeira com Música. Bom, e depois disso começou a época das votações, que no caso não eram, apesar do nome dizer voto popular, mas não era voto popular não. Você tinha a quantidade ilimitada de vezes para poder votar. Você podia votar quantas vezes você quisesse lá. Podia votar 10, 100, 1000 vezes. Ou seja, isso não é voto popular, né? Isso é voto múltiplo. Voto popular é quando a população, por cabeça, vota. Não pode votar várias vezes quando é voto popular. Não sei porque o nome é voto popular. Isso é contraditório, né? Enfim. Bom, e como eu falei antes, eu não estava muito empenhado nesse projeto. Eu não estava muito. Até porque eu fui chamado meio que corriqueiramente para ele. E por isso eu não estava sabendo lá e tal. E por isso que eu não fiquei ansioso, não tive ânsia de fazer as coisas. E também porque eu não estava com disposição, sinceramente. Daí por isso eu não, ao longo dos dias eu não tive tanta ânsia para votar. E também não me esforcei muito em participar das reuniões lá no WhatsApp, né? Que nós também, às vezes, mas no começo, né? Que eu fazia isso. Depois meio que acabou minha bateria para discutir sobre o projeto no WhatsApp online. Mas pessoalmente eu gostaria de conversar também. Não me importaria em conversar fisicamente, pessoalmente sobre o projeto. Mas online não. Também porque eu não tenho muita disposição para conversar em grupo no WhatsApp, em geral. Quanto mais um projeto que eu não tenho tanto empenho. Bom, enfim. Os dias de votação eram da segunda até a sexta. E depois no sábado seria revelado quem ganharia a competição dos votos. Bom, agora eu vou falar aqui sobre a disposição dos dias dos votos. Eu não sei muito bem porquê, até porque faz um tempinho que isso aconteceu, né? Mas eu lembro que no primeiro dia, né, na segunda-feira, eu simplesmente não fiz nenhum voto, acho eu. Eu não sei porquê. Eu acho que foi, talvez, pensando porque não me caiu tanto a ficha de que já poderia votar. Também não me caiu a contentação de que eu teria que votar várias vezes, não só uma. Ou então foi só burrice ou vacilo mesmo, que eu não votei nesse dia. Pode ter sido isso. E também nesse dia aconteceu uma coisa meio trágica, que no caso eu fui andar, caminhar na praia, né? E tinha um trecho na praia que passa um rio, o rio deságua no mar, né? No manguezal, inclusive. E aí eu quis atravessar esse rio.
Porque eu sempre ia pra lá, nunca atravessava o rio. Só que nesse dia, o rio tava mais baixinho, o mar tava mais baixinho no caso, né? E pelo mar tá mais baixinho, o rio também tava. Aí eu tive a brilhante ideia de, não, agora eu vou conseguir atravessar finalmente pela primeira vez esse rio. E fiz. Só que no caso, não tava tão baixo assim, né? A água. Eu fui por um caminho que eu achei que tava mais raso. No caso, de fato tava, né? Só que esse caminho raso era lotado de pedras. Escorregadias pra caramba. Impossível de não cair. E aí, atravessando, mas eu continuei indo, insistindo em atravessar. Se eu não me engano, foi na primeira. Acho que na primeira vez que eu tropecei. Tropecei várias vezes durante a atravessada pro rio, né? Pro outro lado do rio. Várias vezes. Mas na primeira tropeçada, eu quase perdi minhas sandálias. Que elas quase fugiram de mim assim. E também eu fiz um corte bem feio aqui do lado do. Como é que é? Do calcanhar. Ah, do calcanhar. Não, do calcanhar a parte de baixo. Sei lá, fiz um corte bem feio aqui do lado inferior direito, muito inferior direito da perna direita. Bem, bem nessa posição assim. Fiz um corte bem grande, um rombo, de fato. E sangrou bastante também. Não doeu tanto, eu acho, se eu não me engano. Não doeu tanto, mas talvez porque também não tenha caído a ficha. Acho que eu não sou tão bom, acho que eu não sou tão bom nas caídas de ficha, né? Das coisas. E aí mesmo assim eu não desisti e ainda assim continuei atravessando o rio. Até o outro lado. Que inclusive, depois eu fiquei sabendo que justamente para esse lado que eu atravessei é onde ficava o evento. Que aconteceu esse hackathon, hackathon. É justamente depois desse rio que fica lá o evento onde a gente foi discursar. Aliás, onde Sakura foi discursar. Eu achei isso bem interessante. Eu fiquei sabendo disso nessa hora, acho eu. Foi depois, eu não lembro. Mas depois desse riozinho que fica o evento lá onde teve o evento. O lugar onde teve o evento, melhor dizendo. E acho que esses foram esses os acontecimentos principais desse dia. Eu não votei e me machuquei feio. Mas vamos atravessei o rio que eu queria tanto atravessar. Já no segundo dia, teve algo complicado. Que foi justamente esse dia que eu cheguei da escola. E aí fiquei sabendo que o meu avô, com o qual eu queria tanto visitar, porque eu não via há mais de década, e que queria muito me ver, faleceu. O avô que eu já falei em outro vídeo aqui. Acho que foi no vídeo das minhas paixões amorosas. O avô que me queria me visitar, que queria me ver há muito tempo e que eu falei pra ele que iria vê-lo depois que que o colégio acabasse, né? Então, e aí nesse dia, no segundo dia das votações, ele acabou. Eu acabei sabendo, né, que ele faleceu. E isso me deixou muito triste e desmotivado a votar. E eu também não votei nesse dia. Eu fiquei, nesse caso a ficha bateu rápido, né? Fiquei em choque e muito triste e reflexivo sobre isso. Eu não votei. Bom, no terceiro dia, não me lembro muito bem. Eu não, quer dizer, eu não lembro se foi nesse dia. Acho que tá aqui uma confusãozinha de acontecimentos, acho eu. Mas enfim, no terceiro dia, eu acho que eu não. Acho que eu dei alguns votos. Devo ter dado uns 100 votos por aí. Não são tantos, mas vamos dei alguns. E eu não lembro de mais nada desse dia. Se eu não estiver me enganando aqui na ordem cronológica das coisas. Porque agora no quarto dia, eu lembro que eu levei uma bela bronca de Sakura e de Chilena, por justamente eu não estar votando. E, bom, como eu falei, eu não estava muito empenhado nesse projeto, mas elas, ao contrário, estavam muito empenhadas. Muito mesmo. Inclusive disseram que elas estavam votando o tempo todo. Tudo que elas faziam, o tempo todo estavam votando.
votando. Estavam cozinhando, votando e votando. Estavam tomando banho, votando. Estavam fazendo qualquer outra coisa e votando. O tempo inteiro, sem parar, o tempo todo, votando. Elas me falaram isso. E eu, né, não estava votando em quase nada. Elas ficaram muito chateadas comigo. Falaram até que me expulsariam da equipe lá, né? Se eu não mudasse de atitude e passasse a votar um pouco. Pouco não, né? Passasse a votar, de fato, né? E no caso, eu não falei do meu avô para elas. Não falei. Porque elas estavam muito empenhadas mesmo, muito focadas e muito iradas por eu não estar votando. E nesse momento, eu fiquei com receio, né, dela, sei lá, não sei. Mas eu não quis falar que meu avô faleceu porque eu tive receio dela falar alguma coisa como tipo, ah, deixa isso pra depois. Ou se ela fica triste depois, ou algo do tipo. Desse gênero. Que fosse, no meu ver, bem desrespeitoso, né? E se ela falasse uma coisa desse tipo, elas estavam assim. Elas estavam com um discurso de, não, deixa tudo que você tem pra fazer agora, deixa pra outra hora. Pra outra hora. Agora o importante é votar. Tava com esse discurso muito forte, né? Elas. Ainda fiquei com receio delas adotarem esse mesmo discurso, ou algo do tipo, com a morte do meu avô e com o luto, né? Então, por isso não quis falar sobre isso pra elas, pois se elas falassem algo desse tipo pra mim, eu não sei o que eu faria. Só sei que eu ficaria ou, sei lá, ficaria muito mais triste, ou ficaria com, com muito ódio de tristeza, algo do tipo. Então, eu preferi não falar. Bom, e essa bronca acabou funcionando psicorreversamente comigo, né? Que no caso, Sakura depois falou que essa conversa séria que elas fizeram comigo foi para me motivar a votar, né? E tal. Tipo, sobre pressão. Embora eu tenha falado para elas em outro dia que eu não funciono sob pressão, funciono com calma. Mas, sei lá, elas não lembraram disso, né? Que eu falei. Mas elas quiseram me motivar a votar com essa conversa séria que elas tiveram comigo. E no caso não funcionou, né? Foi o contrário. Hum, e a partir desse dia, acho que foi. Não, não lembro agora. Não, acho que foi isso sim. Foi nesse dia que eu levei a bronca. E foi nesse dia que eu tive desabafo com Emily, eu não lembro. Com a minha crushzinha. Acho que foi nesse quarto dia que foi o desabafo com ela. A única pessoa com a qual eu falei que meu avô morreu, né? E foi no quinto dia que teve a reunião, acho que foi isso. Não lembro agora direito. Bom, enfim. Mas a partir esse quarto dia, eu comecei a votar. Mas não manualmente. E sim automaticamente. Porque eu tinha visto, né, que. Foi nesse mesmo dia, eu acho também. Ou não, foi em dias anteriores, eu não sei. Que é, no caso, nós três, né? Às vezes, durante esses dias, nós íamos até a Câmara Municipal aqui para conversar um pouco com um deputado lá. Deputado? Não lembro agora o termo correto. Eu esqueci o termo, enfim, mas o governador, acho eu, sobre o projeto, né? No caso, nós íamos lá. E eu lembro que durante esse tempo eu vi que Sakura tava lá usando um programinha de autoclique para votar. No caso, ela me falou que usava esse programa quando o dedo cansava. Não o tempo todo, porque elas, por um motivo de algum receio, um tanto ilógico, de o autoclique de repente falhar só num pontinho específico lá, que no caso era a hora de selecionar o voto, e depois começar a dar voto para outra equipe. No caso é um erro que eu acho que muito provável de acontecer, né? Logo, justamente num ponto específico dali, errar e todos os outros funcionarem e dar voto pro outro, sei lá, é uma paranoia, digamos assim, né? Que elas tinham.
Mas enfim. E aí, com isso, eu tive a brilhante ideia de usar autoclick para poder votar, já que eu não tinha, tinha zero disposição de votar de votar manualmente, diante da minha situação lá, né? E eu usei autoclick. No caso, para compensar, né, o fato de eu basicamente não ter votado quase nada em 3 dias, eu meio que peguei emprestado o celular da minha mãe e da minha avó e instalei lá o programinha também para dar os votos lá. E uma coisa interessante, pelo que eu calculei, eu conseguia, com cada celular, uma média de 300 e pouquinhos votos por hora. Ou seja, 1.000 votos a cada 3 horas, 8.000 votos em 24 horas. Então, hum, e com 3 celulares, eu tinha uma média de 1.000 votos por hora. No caso, nesse primeiro dia, no caso, o quarto dia, né? Eu consegui fazer uns 5.000 votos, pelos meus cálculos, com o autoclick. Se eu tivesse feito isso desde o primeiro dia, eu tinha feito uma média de 20.000 votos em 4 dias. Mas enfim, né? Fazer o quê? Também não fez nenhuma diferença no final das contas. Mas eu fiz isso. E falei pra elas que tinha feito isso. E elas mandaram só ficar de olho lá pra paranoia delas não se tornar real. E eu fiz. Eu não só deixei lá o celular largado e fui fazer qualquer outra coisa. Não. Eu fiquei olhando o tempo inteiro o celular lá. Pra ver se não daria algum erro. E no caso, sim, deu erro. Mas não esse erro da paranoia. Sim, um erro de repente tá lá o negócio travando, o negócio começou a travar. E aí ele clicava antes de carregar a coisa, o botão. E no caso, aí, aí, aí o processo não funcionava direito. Que no caso, sei lá, ele era para clicar nessa hora aqui assim. Só que o negócio não nunca tinha carregado para ficar assim. E aí ele clicava assim, depois ficava assim, e ele clicava em outro local. E aí depois aqui não era apertado, e aí não acontecia nada. Ficava só lá. Só na hora do botãozinho de voltar, né? De voltar para a página inicial, aí funcionava. Mas no caso não estava dando votos. E aí eu tive que ir lá ajustar para uma média de 10 segundos, se eu não me engano. No começo eu botei 8 segundos. Consegui deixar lá 8 segundos em um voto. Um voto por cada 8 segundos. Aí depois eu deixei 10. Para caso desse umas travadinhas, continuar votando também. E eu ia ajustando a todo momento lá em todos os aparelhos, os 3 aparelhos que eu tinha. O dia inteiro fiquei assim. Porque isso eu conseguia fazer. Isso eu tinha disposição. Agora ficar. Não tinha nenhuma. Mas enfim. No quinto dia, foi um dos melhores dias da minha vida. Porque aconteceu um eventozinho na minha escola que era a reunião de leitores. Que no caso, Sakura e Chilena não quiseram ir porque elas preferiram ficar votando lá, ao invés de aproveitar um momento único. Mas tudo bem. E basicamente essa reunião de leitores, eu pretendia fazer um vídeo específico para ela, mas vou aproveitar e já falar aqui mesmo. Um tempinho atrás, eu tinha sido convidado para ser um dos palestrantes de lá. Só porque a vice-diretora, né, ela via que eu, a todo momento, lá todo mês, ou toda semana às vezes também, estava com um livro diferente lá na mochila e tal, lendo. E ela pensou então em me convidar para ser o palestrante de lá. Também junto com meu amigo Bruce, que ele também lia muito, né, então. Ela nos convidou para sermos os palestrantes principais e darmos o nosso ponto de vista a respeito da leitura. Algo assim, nossas experiências de leitura, né? E tudo mais. E não só nós dois, também outros. E no caso, nesse dia, nós ficamos para a tarde, né? E fomos a um evento, a um encontrozinho de leitores. Lá foi muito legal. Muito legal. Eu falei da minha experiência de leitura, citando mais ou menos o que eu falei naquele vídeo lá, dos meus livros favoritos. Como o início do meu hábito de leitura e tal. Também trouxe
eu levei lá pro encontro o Hobbit, né, o meu primeiro livro. Também levei lá Noites Brancas, ao qual eu fui muito elogiado, porque a vice-diretora lá sabia que literatura russa, né, clássica, literatura russa clássica, era muito renomada. Também muito profunda e tudo mais, e ainda mais Fyodor Dostoevsky, né. Eu também levei lá um livrinho do Lovecraft para lá, para contar a respeito da literatura do horror cósmico. E foi muito legal mesmo. Sabe, eu realmente nunca me senti tão eu mesmo e tão vivo num encontro assim como esse, né? Porque realmente a literatura é basicamente assim, a essência da minha vida, né? A literatura, basicamente. Eu adoro ler, adoro mesmo, mas não só como entretenimento, nem só educação. Eu também, né, pretendo ser escritor. Eu, inclusive, estou escrevendo agora nesse momento, embora bem preguiçosamente, mas estou escrevendo o segundo e último conto de um livro que eu quero publicar ainda esse ano, né? E tal. Ou seja, realmente isso é a coisa da minha vida, assim, né? Literatura. E nesse evento eu realmente me senti muito, muito vivo. Muito eu mesmo. Coisa que eu acho que eu não sentia ou há anos, ou nunca senti na minha vida antes. Bom, mas não foi só eu que discursei. Também teve dois ali principais também. Que foi meu amigo Bruce, né? Que ele falou lá do livro do Game of Thrones lá, que é a Guerra dos Tronos. Que eu não lembro agora qual volume que era, acho que era o volume 5 que ele tinha lido, algo assim. Também falou de lá da Arte da Guerra, acho que do Príncipe também, do Maquiavel. E, obviamente, né, do seu livro favorito, que é A Menina que Roubava Livros. Ele falou desses aí também. Também ele falou lá de um livro do curso dele de... Como é que era? Radiologia, acho eu. E tal. E também teve outra participante lá, outra palestrante muito destacada. Inclusive, foi acho que a mais destacada lá da vez, né? Que foi uma colega nossa, de outra turma também, que falou que pretendia ser poeta no futuro, ou que já era poeta, algo assim, que já escrevia poemas. Inclusive, ela foi lá, né, junto com os organizadores desse outro evento, que, aliás, o evento foi chamado Ler e Viver, ou Ler é Viver. É, ler e Viver. Inclusive, curiosamente, embora acho que não, mas interessante falar, que eu, no meu segundo ano do ensino médio, numa matéria chamada Projeto de Vida, eu, eu escrevi, né, um coisinha lá, tipo uma coisa que fazia no fundamental mesmo, de projetos que eu gostaria de fazer para melhorar o mundo, algo assim. E no caso eu falei lá, né, que eu pretendia ser escritor e com isso eu incentivei as pessoas a ler mais, porque mais livros, mais público, né? Algo assim que eu falei. Mas no caso eu botei lá no título da minha proposta, embora não vá ser de fato a proposta no todo, né? Mas no caso só porque tinha que pôr um título lá, né? Eu botei o título lá, Ler é Viver. E aí, no caso, curiosamente, botaram aqui também Ler e Viver, Projeto Ler e Viver. Que no caso eu acho que não foi, de certa forma, influenciado por mim, né? Porque, de fato, ler e viver é algo bem genérico para isso. Porque rima e tal, combina, ler é vida, é bom ler para viver e viver para ler, né? Então, daí eu não sei, sei lá, mas foi uma coincidência interessante. Botei lá, ler é viver, e aqui foi ler e viver. Ou também falaram ler é viver. Não foi só ler e viver, apesar do projeto ser esse. Enfim, assim, da poeta, né? Ah, inclusive lá durante o evento, os convidados, né, ganhavam esse negocinho aqui, ó. Que tá aqui. Cada um ganhava, tinha uma cordinha aqui, só que eu cortei a cordinha pra poder guardar melhor. Tá até aqui meio amassadinho o papel. Ganhava aqui esse negocinho aqui, botaram aqui o nomezinho, a turma e o turno escolar, né? Inclusive, uma coisa interessante é que não é todo mundo que ganhou essa carinha aqui, não, ó. Esse sorrisinho aqui. Acho que eu fui o único, ou um dos únicos que ganhou um sorrisinho aqui. Eu não sei porque eu ganhei. Mas quem tava assinando ali era a menina.
E aí eu meio que cheguei, acho que eu meio que cheguei atrasado no evento, se não me engano. E aí eu fui logo, a vice-diretora, né, mandou eu ir lá, né, na mesinha pra pegar o meu cardzinho aqui. E eu meio que fui sedento, com um hiperfoco na mesinha lá. Eu fui sedento. E aí a menina lá falou, oi, tudo bem? Não sei o quê. A menina foi, tipo, super gentil comigo. Eu fiquei, tipo, fiquei meio envergonhado. Porque eu fui logo ali direto, o negócio nem sem nem olhar nos olhos dela. E aí ela foi gentilzinha comigo, então. Eu acho que ela talvez tenha visto que eu fiquei envergonhado, algo assim, sei lá, não sei. E aí ela botou esse sorrisinho aqui no meu nome. Bem fofinho, por parte dela. Bom, e sobre a menina poeta, que não era essa já foi outra. Agora a menina, a poeta. Ela foi lá e distribuiu, né, em comunhão com a vice-diretora, os organizadores ali do evento, Ler e Viver, distribuiu lá papéis, né, com um poema que ela mesma escreveu. Ela mesma escreveu um poema lá e botou para todo mundo ler e também para ser autografado o poema lá. E no caso, infelizmente, não tinha papel suficiente, né? Eu fiquei sem meu papelzinho, né, do poema dela. Mas pelo menos eu ganhei aqui o autógrafo dela. No caso, eu vou tapar aqui ó, o nome dela, mas tá aqui um autógrafo. Tem um coraçãozinho aqui também, que eu só reparei na hora de pegá-lo. Aqui, o autógrafo dela. Espero que um dia valha milhões de reais. Isso aqui. Porque ela espera que ela seja uma grande poeta aí, que nem Fernando Pessoa, que nem Machado de Assis, que nem, sei lá, enfim. E também uma coisa que Sakura e Chilena tinham receio era de, como eu estava indo lá, eu iria perder tempo votando, não votando, enquanto os outros iriam votar. Mas não. Acho que a maioria do grupo da Horta estava lá e todos os grupos da Lixeira com Música estavam lá. Ou seja, eles estavam lá também perdendo tempo sem votar. Perdendo tempo sem votar. Ah, e também eles também falaram lá um pouco da vida deles de leitor, né? Porque todos eles leem. Mas no caso, os principais mesmo lá foi eu, Bruce e a poeta, né? Os principais. Os convidados oficiais, digamos assim. E os outros ali também quiseram. E os outros ali também participaram por querer mesmo, né? Não foi por serem os convidados e tal. Acho eu, se eu não me engano. No caso, nesse dia aí foi um dia muito incrível pra mim, né? Porque também uma coisa interessante desse evento é que em dado momento eu ia falar lá sobre a Revolução dos Bichos, do George Orwell. E eu, quando estava falando sobre os livros que minha mãe me dava e eu não gostava, eu pedi para. Tinha uns livrinhos lá no chão, né, também, que estava distribuindo. E no caso, lá eu pedi para uma menina lá aleatória pegar um livrinho lá do chão para eu usar de exemplo como livro que minha mãe me dava e eu não gostava. Só que, coincidentemente, incrivelmente, ela pegou justamente um livro que eu adorei, que foi um livro que mudou a minha vida, que foi A Revolução dos Bichos. Um livro que eu não consigo falar direito nunca, né? Do George Orwell. E aí eu fiquei tipo, nossa, peguei logo um livro que mudou a minha vida aqui. E aí depois eu usei ele de exemplo também, na hora do discurso. Foi realmente uma coincidência das mais incríveis de todas. Pegar lá logo o livro que mudou a minha vida também, que eu não consegui trazer lá porque o livro é muito grande. O tamanho do livro é muito grande, assim. Eu não consegui trazer, levar pra lá. E na real, esse livro, eu já ia falar desse livro mesmo lá sem trazer. Só que aí, a conveniência, enfim, né? Fiquei bem feliz. E depois também tiramos fotos lá no evento, só que as fotos nunca chegaram até mim, infelizmente, porque eu achei as fotos bem legais. Bom, enfim, foi basicamente isso o evento, né? Também teve outras coisas lá. Ah, inclusive eu também ganhei um livrinho lá, que foi o Vamos Comprar um Poeta, do Alfonso Cruz, que era um livro que eu queria muito comprar, só que era muito caro. Eu nunca achei que valeria o preço, só que aí de repente estava lá de graça para mim. Um livro com, no caso, o livro da escola, né? Com folha branca e tal, sem orelha, tudo mais. E no caso, eu já li esse livrinho e eu digo que o preço não compensa a história. No caso, ele tá por volta de R$ 30 ou 40, e aí
não compensa a história desse preço, né? Enfim, ainda bem que eu ganhei de graça. Bom, voltando agora sobre o Hackathon, sobre essa trocinho aqui. No sexto dia, antes de eu descansar, foi a revelação de quem ganharia os votos populares, entre aspas, né? E no caso, todos nós nos reunimos lá no palco, lá do evento, para eles anunciarem quem ganharia. E na real não foi nenhuma surpresa que nós ganhamos. Por quê? A equipe do Lixo com Música tinha 3 integrantes, a equipe da Horta tinha 5, e nossa equipe tinha 3. E na hora que a equipe do Lixo com Música ganhou lá os prêmios, de terceiro lugar, que era uma medalha de bronze e um fone de ouvido, lá 3 prêmios, deu pra ver na mesa lá, na hora de entregar, que tinha 5 celulares e 3 tablets. No caso dos prêmios do segundo lugar e do primeiro lugar. Ou seja, já ficou lá, já teve lá o spoiler de que nós iríamos ganhar. Ou seja, não foi nenhuma surpresa, pelo menos pra mim, né? Que não fiquei emocionado lá. Porque no caso elas, Sakura e Chilena, ficaram bem emocionadas com o evento lá, porque de fato é bem emocionante na hora que você conquista o primeiro lugar com o tanto de esforço que você se bota, né? Embora não fosse tão necessário, porque poderia usar autoclique sem a paranoia, mas enfim, mérito delas. E na hora lá, elas foi anunciado a quantidade de votos. No caso, o Lixo Cantante teve 13 mil votos, a Horta teve 15 mil votos e a troca de lixo por comida, nosso projeto no caso, teve 39 mil votos. E nessa hora que foi anunciada, porque de fato eu não esperava ter esse tanto de voto, né? Embora elas de fato tenham votado muito, mas eu não esperava tantos. Ainda mais considerando que é bem mais do dobro da quantidade de votos do segundo lugar. Ao qual elas o tempo inteiro me falavam que tinham um temor de que estavam em segundo lugar. Sendo que a gente estava muito mais na frente, né? Juntando os votos do segundo e terceiro lugar, nós tínhamos pelo menos uns 10 mil votos a mais, no mínimo. E elas estavam lá temendo de que eles poderiam estar em segundo lugar, ou até em terceiro lugar. Bom, e com isso, com essa anunciação de votos do nosso lugar, eu cometi um baita erro, né? Que foi fazer meio que uma piadinha. Foi uma piadinha, mas uma piadinha levada a sério. Que na hora que eu falei, na hora que foi falado lá 39 mil votos, eu falei, meu voto clica aí, hein? E tal. Que no caso, foi uma piada, uma sátira. Não foi algo de fato verídico que eu quis falar. Mas aí nessa hora, a chilena falou, cala a boca! Porque, de fato, né? Se eu falasse, se escutassem que eu usei autoclique, talvez, ou não, poderiam acabar cancelando o nosso prêmio, né? Ou não também. Sei lá. Enfim. E bom, no evento em geral, deixa eu até ver aqui, que eu tô falando assim, vou olhar as anotações. Assim, no evento em geral foi legal, foi interessante. Demos um passeio. Não, enfim. E teve várias fotos lá. Hum, Teve várias fotos, inclusive a foto de perfil aqui desse canal Zito. Desse evento lá, né? Na hora que eu tava discursando. Por quê? Na hora que foi anunciado lá as premiações, os vencedores, todos lá tiveram que discursar, né? No palco. E no caso eu não esperava por essa, né? Eu não esperava que eu teria que discursar lá. Todos os integrantes, não só Sakura, novamente, mas todos. Aí nós fomos lá, né, discursamos. No caso, acho que até elas também estavam meio surpreendidas querendo discursar, né? E elas deram lá um discurso bem genérico, igual o meu. Mas pelo menos o meu, eu fui lá e falei:
Um aplauso também à minha mãe, que está aqui como representante do responsável. E nessa hora que eu falei para dar um aplauso à minha mãe, houve uma salva de aplausos e a minha mãe lá ficou assim meio que sem graça e tiraram fotos dela também lá. E também tiraram fotos minhas. A foto de perfil é uma delas. Uma foto que eu achei bonitinha. Eu quis botar aí. Inclusive, a mesma foto de perfil que eu uso no Instagram. Porque eu não sou muito de tirar fotos. Aí, nesse caso, eu encontrei uma foto que eu achei legal e quis botar aí também. Enfim. Ah, e ganhamos também um bonezinho. Ganhamos essa medalha aqui. Ganhamos um tablet, que não foi da Apple, foi da Motorola, Lenovo, algo assim. Acho que é da Lenovo. Não foi da Apple, infelizmente. E também ganhamos um bonezinho, né, de sol. Mas a coisa mesmo que eu queria destacar aqui foi depois que nós chegamos em casa do evento. Que no momento em que nós chegamos em casa, no caso elas moram em outra localidade, diferente da minha, né? Não moram na mesma localidade que eu. No momento em que Chilena chegou em casa, ela me mandou logo a mensagem. Deixa eu até ver aqui que eu botei aqui mesmo. Ela botou logo uma mensagem lá destacando, né, o erro que eu cometi, a piadinha idiota que eu falei, levando ela a sério, né, e tal, e não foi me xingando, mas foi uma mensagem odiosa a mim. Isso não eu acho que não foi me xingando, eu não lembro agora direito, mas foi uma mensagem odiosa e querendo meter uma imposição, assim, meio que querendo me pôr no meu lugar, no meu devido lugar, algo assim. Também uma coisa curiosa que ela falou lá, porque eu falei lá no quarto dia, né? Eu falei que eu consegui dar. Não, foi no quinto dia. Eu falei no quinto dia que no quarto dia eu consegui voltar lá 5.000 vezes. E na hora dessa mensagem, logo após chegarmos em casa, Chilena falou lá que não foi por causa do meu autoclique que nós ganhamos e tal. É claro que não foi. Eu nunca falei que foi por causa do autoclique de fato. Nunca falei isso. Foi só uma piada. Que ela levou a sério. Mas enfim, ela ficou lá muito brava, muito irada com isso e tal. E ela falou lá, curiosamente, ela falou lá que ela votou cerca de 8.000 vezes em um só dia. Que no caso é uma mentira. Porque, como eu falei antes, eu calculei que o autoclique, com um voto a cada 10 segundos, por 24 horas, no celular só, no caso, daria 8.000 votos em 24 horas sem nenhum descanso. O máximo que daria. E depois, e antes disso, antes da minha mensagem de 5.000 votos, que eu falei que dei, ela falou que votava 1.000 vezes por dia. De repente, de 1.000 foi para 8.000 vezes votos. Isso é muito, tipo, eu acho que foi claramente uma tentativa, né, de desmerecer o mérito que eu já não tinha, né, porque eu votava automaticamente. Mas mesmo assim, no caso, foi uma tentativa de tirar meu crédito, né? Falar que ela tem muito mais, mesmo votando só manualmente, sendo que, bom, é impossível ela sozinha ter votado 8.000 vezes. Segundamente, se ela, com esses 8.000 votos que ela falou que deu, ela quis dizer também com os familiares dela e tal, que no caso ela falou que também mandava os familiares dela votarem, né? Não só ela o tempo todo. No caso, se ela tá contando com os votos da família, então também não é voto dela, porque é de outra pessoa. Não tem como você pegar o voto de outra pessoa e falar que é seu, né? Mas enfim, ela basicamente tentou mostrar isso, que ela conseguiu votar mais do que eu sem trapacear, digamos assim. Embora mandar sua família votar no seu lugar também é meio que uma trapaça, né?
Até porque eu não tenho família para ficar votando. Só tenho aqui minha mãe e minha avó, que não vão ficar o dia inteiro votando, porque eu tenho mais coisas para fazer. Então, com isso, eu decidi pegar o emprestado celular delas e votar. É o que eu tinha disponível. Não tinha como eu votar tão eficientemente sozinho. Enfim, deixa disso. E isso me deixou muito triste. Porque o primeiro comentário que ela faz, depois de nós três ganharmos as medalhas em primeiro lugar, o primeiro é justamente algo que não remete ao evento, algo que não remete à nossa vitória, mas sim algo que remete a uma crítica a mim. Ou seja, o sentimento primário que ela teve desse evento foi odioso à minha pessoa. Isso me fez ficar profundamente triste. Primeiro, porque eu comecei a me sentir, durante essa caminhada, mais uma pedra no sapato do que um sapato a mais. Gostei dessa frase. No caminho delas, né? E também me fez sentir repulsa dela, porque, caramba, você tava lá tão feliz, tão gloriosa, com aquilo que você se esforçou tanto para ter, para conquistar, e logo a primeira coisa que você pensa não é nisso que você conquistou. É uma mensagem odiosa a mim. Crítica, né? Mas também com um pouco de ódio, de ira. Senão eu não botaria lá 5 pontos de exclamação na mensagem. A primeira coisa que você pensa em falar é disso? Sério isso? E isso me deixou um pouco de. Me deixou enojado diante dela, né? Ainda mais pensando que essa era uma pessoa a qual eu beirei ter sentimentos. Não é justamente uma pessoa como essa, a qual já desejei tanto carinho, faz isso. Não com razão, porque foi uma piada. E também não com razão porque foi um erro bobo lá que aconteceu e que não merecia tanto destaque. Foi um erro. Mas, porra, tinha tanta mais coisa pra falar e foi logo disso a primeira coisa que pensou em falar. Triste. Bom, talvez só não seja mais triste do que algo que ela falou. Eu não lembro se foi antes ou depois. Chilena. Eu acho que foi depois dessa nossa vitória. Vitória delas, né? Mas eu tava lá também. Que aconteceu. Porque em dado momento, ela falou lá, a gente tava tentando. A gente tava falando sobre isso, né? Que eu não participava tanto no grupo do WhatsApp. Para discutir a respeito do evento. Do evento não, do projeto, né? De sustentabilidade. No caso, eu falei lá que eu não tinha muita disposição para grupos em geral e tal, tudo mais. E elas lá falaram que o dia delas é bem corrido também. Elas têm coisa para fazer, que eu também tenho coisa para fazer e tal. Falaram lá que elas trabalham, algo assim. E que eu fico, que eu fico geralmente lendo, né? Porque eu gosto muito de ler, então já falei. A importância da literatura na minha vida aqui. E elas falaram. Elas não. Sakura não. Chilena. Falou que elas ficam fazendo coisa séria ao decorrer do dia a dia. E não lendo, como eu faço. Coisa séria. Elas fazem enquanto eu não. Foi o que Chilena disse. E isso me deixou bem revoltado na hora, né? Mas também me deixou profundamente triste também. Com Chilena. Porque ela, mais do que ninguém, sabia muito bem que a essência da minha vida, dos meus sonhos, era ser escritor. E para ser escritor, eu preciso necessariamente ter inspirações, né? Tanto de escrita quanto de conteúdo. E é com a leitura que eu tenho essas inspirações para poder realizar meu sonho.
Ou seja, ela meio que falou que os meus sonhos, embora eu entendo que não foi intencional, né? Eu sei que não foi intencional, que ela quis me deixar triste com esse pensamento super profundo e tal. Não, não foi. Mas ainda assim, uma pessoa que sabia, deixa eu até ler aqui. Ah, pois ela sabia que a essência dos meus sonhos, a essência da minha vida, do meu ser, estão na literatura. E ainda assim falar uma coisa dessas. Porque eu, igual eu fazia com muitos amigos meus, eu pegava lá um caderninho que eu tenho, tá até aqui, um caderninho que eu tenho aqui, não vou pegar agora. Mas enfim, onde eu anotava minhas historinhas, que eu planejo escrever. E, mais do que ninguém, né, eu mostrava essas historinhas pra ela. Eu contava lá um pouco pra ela, embora ela tivesse muito desinteresse em saber dessas histórias, igual a todos, né. O que todos se interessavam mais era na história pronta já, né? Não se interessavam tanto no, nos bastidores das minhas histórias. Se interessavam só na história já pronta já. Mas no caso eu ainda não fiz nenhuma história ainda. Ainda não lancei nenhum livro, né? Então, não se interessavam tanto assim. Embora provavelmente mesmo lançando um livro, elas não se interessariam tanto. Mas enfim, ela sabia que eu escrevia, que eu queria escrever várias histórias, sabia que eu queria ser escritor, e sabia que eu adorava ler, porque ler me incentivava a escrever e tal, gerar histórias e tal, tudo um ciclo só. E ainda assim, falou que minhas leituras não são coisa séria, diferente do que elas fazem. De fato, o que elas fazem são coisas sérias sim. Elas trabalham, cuidam de casa, cuidam dos irmãos, fazem coisas sérias. Mas as coisas sérias que elas fazem não são mais sérias do que as que eu faço. Não são. Ler não é ser mais sério do que isso aqui. Vou até pegar um livro aqui. Isso aqui é tão sério quanto que elas fazem, quanto tudo que elas fazem. Embora não seja algo que vou ter resultado de imediato, né? Mas é algo que vai mudar, que vai, espero eu, né, no caso, mudar a minha vida, guiar o rumo dos meus sonhos e tudo mais. A essência do meu ser. Isso aqui. Não só isso aqui, né? Todos os que eu tenho. Aí ainda assim ela tem a ousadia de falar que isso aqui não é coisa séria. Chilena. Simplesmente eu comecei a elogiá-la muito nesse ponto. Também porque, não só pela fala em si, mas também pelo tom que ela falou. Que ela claramente falou num tom de muito deboche. Realmente querendo desmerecer muito o que eu fazia. Que era ler. Pra ter inspirações. E também para me divertir, sim. Mas. Porque no caso da leitura, pra mim não é só entretenimento, né? Como eu falei aqui. Também é um sonho. E ela debochadamente falou que isso que eu faço não é coisa séria. Isso pra mim foi realmente um divisor de águas. Porque ela já também já proferiu xingamentos pra mim antes. No qual eu não me importei tanto. Como por exemplo, ela já falou que eu vou pro inferno, né? E tal, por ser ateu. Embora eu acredite que um Deus onibenevolente e justo não faria isso, mas enfim. Ela falou lá que só quem crê no Todo-Poderoso vai pro céu. Tudo bem, não liguei para isso. Ela também já comparou a minha pessoa com uma prostituta, ao qual eu também entendo, porque tinha um contexto, embora fosse desnecessário. Ela fala exatamente isso, mas tinha um contexto. Então tudo bem também. Não me importei tanto. Na hora eu me importei, né? Mas depois, dane-se. Mas ela gratuitamente assim, sem nenhuma necessidade, zero, falar que a essência dos meus sonhos não é uma coisa séria, com um tom de deboche, pra mim é algo. Não sei nem descrever o que é isso. É tipo, sei lá, um matemático, aliás, um homem que quer ser matemático no futuro, ficar várias horas por dia resolvendo contas. Resolvendo continhas ali no caderno e tal, tudo mais, para conseguir melhorar a sua habilidade de calcular, né? E tal. E no caso, como se fosse um hobby,
Só que assim é um hobby que vai mudar, que é parte do sonho dele, né? Ser matemático. Aí ela dizer que essas continhas que ele faz são perca de tempo e não são coisa séria. Tal qual as coisas sérias que ela faz, que é arrumar a casa, cuidar dos irmãos e tal, tudo mais. Também é coisa séria, mas é séria ao mesmo nível de isso aqui. Mesmo nível de seriedade. Embora ela acho que ela não considere isso, né? Mas, enfim, fazer o quê? Bom, diante disso tudo, que inclusive foi um evento bem contrastante, né? Também. Que justamente no dia que a gente ganhou a coisa lá, foi logo essa crítica. E logo depois, gratuitamente, foi logo esse outro deboche. Com isso, eu acho que, no geral, não valeu muito a pena participar desse evento. Sinceramente. O nível de mágoa. Realmente fiquei magoado, tá? Com esse coisa séria aí. Fiquei bem magoado. E também, né, pra ser sincero também, eu, eu só participei mais desse evento, mais porque Sakura vivia dizendo, de um jeito bem sonhador, que no futuro, quando nós formos profissionais, aptos para trabalhar, nós teremos essa medalha aqui, né? Teremos ali como ganhadores do primeiro aqui, Hackathon Desafio Ilha Sustentável 2024. Nós temos aqui o primeiro evento do Hackathon ganhado, vencido, aliás, em nossa carreira. Aí, no caso, isso me motivou também, né, a querer continuar nesse evento, pois aqui o prestígio de ter esse aqui. Aí por isso eu não quis sair também, né, sinceramente. Mas eu acho que isso aqui não vai mudar quase nada na minha vida profissional. Deixa eu. Ó, um brilhantezinho. Isso aqui não vai mudar nada na minha vida profissional, porque. Acho eu. Porque eu vou falar o quê? E na hora de eu lá. Eu trabalho em contabilidade, trabalho num banco, eu vou falar que eu ganhei um evento lá do. Lá do lugar onde o Judas perdeu as meias. Eu vou falar. E as botas? Não, as botas não é tão longe assim. Foi nas meias mesmo. Que ele perdeu lá, eu ganhei um evento desse local aí que ele perdeu as meias. Aí você ganhou o quê? Um negócio de ilha sustentável. Tá, mas nosso aqui, esse aqui é um banco que você tá querendo trabalhar, não é? O que que isso vai ajudar em trabalhar num banco como o nosso aqui? Nada, foi só porque eu ganhei o evento e acho que eu tô mais apto para trabalhar aí do que outros que não ganharam. Eu acho que não, né? Eu acho que isso aqui não vai mudar quase nada na minha vida. Sei lá. E na real eu acho que não valeu muito a pena, não. Isso aqui. Considerando a mágoa que eu senti, né? Os sentimentos agora que eu passei a ter sobre chilena. Inclusive eu até tirei ela do meu WhatsApp. Deixei ela de fora, né? Apaguei o número dela. Sakura não. Sakura, apesar de ter sido uma cúmplice desse deboche de chilena, da conversa séria, porque é só elas que fazem coisas sérias, né? No caso lá, conversa sobre que que eu não falei que meu avô faleceu. Ela falou lá que foi uma conversa séria. Ela também sido cúmplice dessa conversa e também não ter querido saber minha situação, porque eu lembro que na hora delas conversarem lá, elas falaram lá que todo mundo tem problemas na vida, mas que apesar disso, apesar delas também terem problemas, elas estavam lá incessantemente votando. Apesar do problema delas não ter sido um avô falecido, né? A morte de um parente. Mas ainda assim elas falaram lá que todo mundo tem problemas. E não quiseram saber qual problema que eu tinha. Eu acho que foi até bom, elas não querendo saber, mas elas foram um tanto insensíveis, diria eu. De nem se preocupar em saber o que eu tinha de problema lá, porque eu tava triste na época, né? Não quiseram saber e, enfim. Bom, foi uma competição que eu acho que não trouxe muita dignidade pra mim, não. Diria eu que, para acabar aqui o vídeo, diria eu que essa medalha aqui não tem dignidade nenhuma.